E aí galera, eu sou o Papo e seja bem-vindo ao meu canal. Nessa jornada de batalha de hoje, as artes marciais serão testadas até o limite. Pois, vamos falar dele, um dos maiores ícones dos jogos de luta, aquele que dominou a arte marcial do Satsu no Hado, o demônio de Street Fighter, Akuma. Mas antes de ir para o vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada novo. E se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. E também, este vídeo de hoje foi feito se baseando na sugestão do Neo Dream, que eu não vou considerar apenas vilões de jogos, mas também vários lutadores de artes marciais da ficção. Enfim, vamos parar de enrolação aqui no começo e agora vamos para o vídeo. Rocky Balboa. E o primeiro da nossa lista, já vamos com ele, aquele que nunca desiste, Rocky Balboa. Rocky Balboa era um lutador infame de artes marciais, que não tinha muito talento e não era muito reconhecido, fazendo trabalhos para criminosos para conseguir algum dinheiro. Porém, após o famoso lutador Apollo Creed procurando alguém para desafiar, acabou encontrando Rocky Balboa, ele decidiu treinar de verdade e elevar o seu corpo até o limite. Então assim ele se tornou simplesmente um dos maiores artistas marciais do seu mundo. Rocky Balboa é extremamente forte. Ele fez um treinamento intenso e desde então nunca parou, enfrentando inimigos poderosos como até mesmo Ivan Drago, um russo gigante que possui uma força extrema, onde ele até matou Apollo Creed em um combate. Mas apesar disso tudo, Rocky não teria muitas chances contra Akuma. Ele tem atributos levemente sobre-humanos e domínio sobre o boxe, mas além disso, ele não tem outros talentos marciais ou feitos de força gigantescos. É claro que Akuma, apesar de ser um vilão, ele é um guerreiro honrado. Então ao se deparar com Rocky, ao sentir o espírito de guerreiro dele, Akuma poderia se segurar, mantendo um combate bastante interessante. Porém a verdade é que ele acabaria com isso a hora que ele quisesse. Então, indiscutivelmente, Akuma seria o vencedor físico desse combate. Mas no sentido moral as coisas seriam diferentes, já que nessa luta Akuma aprenderia uma lição. Ele é alguém que sempre procurou o poder e uma evolução sem restrições e sem limites. Mas ele aprenderia lutando contra Rocky Balboa, que não é sobre o quão forte você consegue bater, mas sim o quanto você consegue apanhar e continuar se levantando após isso. Chance de vitória do Rocky Balboa, 0%. Yujiro Hama. Agora vamos falar do confronto entre o Ogro contra o Oni, Akuma vs Yujiro Hama. Ao nascer, Yujiro já chocou o mundo. Sua presença era tão avassaladora que todos os governos e seres vivos do planeta sentiram um mal-estar. E após isso, todos se prepararam para a chegada da criatura mais forte da Terra, Yujiro Hama. Ao crescer, ele viveu um tédio. Nada era capaz de bater de frente contra ele. Então ele decidiu ter um filho, o Baki. E ele fez o inferno na vida do próprio filho, com o objetivo de que ele se tornasse forte o suficiente para um dia derrotá-lo. Mas, até hoje, Yujiro Hama continua no posto, sendo o pináculo da força. Ele possui um nível estrondoso. Nenhum veneno, arma ou maestria marcial pode lidar com ele. Ele é a pura brutalidade e possui o conhecimento de todas as artes marciais existentes, até mesmo artes marciais secretas. Além disso, com um único olhar, ele é capaz de identificar fraquezas, mas não para por aí. Além de ser um grande artista marcial, possuir uma força gigantesca, Yujiro Hama ainda está em uma evolução constante. O Yujiro Hama de literalmente 1 segundo depois poderia derrotar o Yujiro Hama de 1 segundo atrás. Então, o Ogro realmente é um oponente absurdo. Contra o Akuma base, eles poderiam manter um combate bem interessante. A Akuma ainda seria superior nos atributos físicos, mas Yujiro Hama, com seu estilo marcial, com certeza não faria feio nessa batalha. Ainda mais que ele possui técnicas como, por exemplo, o Shaori, que basicamente ignoraria os golpes físicos. Então Akuma realmente poderia ter problemas nesse combate. Mas Akuma ainda teria boas vantagens. Primeiro que ele tem a sua forma Oni, um nível de poder ridiculamente absurdo e que Yujiro Hama não poderia fazer nada para confrontar isso. Mas Akuma nem precisaria utilizar sua forma Oni, já que ele tem a técnica Songoku Satsu, que funciona bem parecido com o olhar da penitência do Outro Fantasma, jogando todos os pecados do inimigo contra ele mesmo e destruindo a sua alma. E como Yujiro Hama é praticamente o demônio na Terra, ele com certeza seria afetado por isso e não resistiria de maneira alguma. Então esse combate seria brutal. Mas o mestre do Satsu no Hado ainda se mostraria superior. Chance de vitória do Yujiro Hama, 20%.
Indo agora para o universo de One Punch Man, há um oponente que realmente poderia dar uma luta digna a Akuma: Garou. A história deles possui certas semelhanças, já que ambos eram grandes artistas marciais com enorme potencial, mas que traíram os seus mestres para seguir um caminho mais sombrio. A diferença é que enquanto Akuma quer o poder absoluto, Garou percebeu a injustiça do mundo, e assim ele decidiu se tornar o mal absoluto, possuindo um ideal distorcido. Garou é extremamente forte. Ele é capaz de copiar qualquer estilo de arte marcial, como se fosse algo extremamente simples para ele. Mas não é apenas isso, ele também é muito forte, conseguindo lutar contra os heróis da classe S. Como eu já disse algumas vezes nesse canal, heróis da classe S se compraram aos monstros de nível de ameaça dragão, que podem destruir cidades, e as cidades de One Punch Man têm o tamanho de países. Porém, como Garou vai vir para essa batalha com a sua forma monstro, o seu nível vai além. Ele derrotou a centopeia eremita, a cortando no meio, sendo que ela é um ser quilométrico. Mas, ao assumir a sua forma completamente monstrificada, empurrando Saitama no chão, ele simplesmente inchou o planeta inteiro e afetou todo o campo gravitacional. Essa batalha seria extremamente absurda. Garou nas formas iniciais do seu modo monstro e Akuma base teriam um combate extremamente brutal, causando destruições gigantescas, varrendo cidades inteiras do mapa. Mas eu vejo Garou tendo uma certa vantagem. Por saber copiar qualquer estilo marcial, Garou poderia possivelmente copiar até mesmo o Satsu no Hado e todas as técnicas que Akuma possui. Mas, indo para o 100% de cada um, com Garou totalmente monstrificado e Akuma Oni, essa batalha alcançaria níveis planetários. Akuma Oni conseguiu lutar por 500 anos, até mesmo contra o Asura. Claro que não era o Asura em sua forma absurda, onde ele lutou contra Chakra Vert, mas ainda assim Asura em sua forma base é capaz de destruir planetas e viajar distâncias espaciais. Então o nível aqui abalaria o mundo, mas Akuma ainda venceria. A velocidade dele seria insanamente maior do que o Garou, já que Garou possuiria apenas dezenas de vezes a velocidade da luz, enquanto Akuma teria milhares ou até milhões de vezes a velocidade da luz. Além disso, novamente ele possui Son Goku Satsu. E Garou, apesar de obviamente não ser tão mal contra o Yujiro Hama, por exemplo, ele ainda é mal. E se você não for realmente 100% puro, não tem como resistir ao Son Goku Satsu. Então sim, a alma de Garou seria destruída ao receber esse golpe. Então essa batalha, apesar de bastante complicada, Akuma ainda venceria, ou na base dos atributos físicos no seu modo Oni, ou destruindo a alma do Garou com suas técnicas. Chance de vitória do Garou monstro, 48%. Might Guy. Indo agora para o mundo dos ninjas, vamos falar sobre aquele que treinou seu corpo a um nível em que ele superou qualquer ninjutsu ou genjutsu, Might Guy. Ele nasceu sem talento algum e na sua infância era considerado um perdedor. Sua inspiração era seu pai, mas que também não possuía nenhum talento e era um eterno genin. Mas ainda assim ele não desistiu, então ele começou um treinamento físico intenso, e após ver o seu pai se sacrificando na sua frente utilizando o poder dos portões internos, Guy nunca desistiu. Então ele também dominou essa técnica e se tornou um Jounin, treinando outros alunos e sendo uma motivação para as novas gerações. Guy é extremamente forte. Quando Itachi e Kizami invadiram a aldeia da Folha, eles conseguiram combater 3 Jounins ao mesmo tempo, incluindo o próprio Kakashi. Mas quando Guy apareceu, ambos bateram em retirada, já que Itachi sabia que o poder de Guy era avassalador. Quando Guy e Kizami se encontraram novamente, Guy no seu 6º portão demonstrou um nível absurdo, conseguindo confrontar Kizami utilizando 30% do seu poder como se fosse absolutamente nada, com socos que criavam atritos de fogo no ar. Porém, eles ainda tiveram um terceiro encontro, onde Kizami estava na sua verdadeira forma e com todo o seu poder, e Guy, para vencê-lo, utilizou o 7º portão, um nível tão grande que o suor em seu corpo derrete, criando uma aura azul ao redor dele. Seus golpes são tão grandes que criam ondas de energia que parecem ser feitas de chakra, mas é puro poder físico. Porém, o verdadeiro poder de Guy foi demonstrado na luta contra Madara. Após nada ser efetivo contra Madara em seu nível divino, Guy decidiu sacrificar sua vida para alcançar o nível máximo, o 8º portão, o portão da morte. Nesse nível,
todo o sangue do corpo de Guy começa a vaporizar, criando uma aura vermelha sinistra ao redor dele. Seus socos simplesmente paralisam o inimigo em uma pressão de ar monstruosa. E seu ataque mais poderoso está em um patamar tão grande que é capaz de distorcer o espaço com força física e quase matou o Madara. Então esse combate seria brutal. Até ali, o 7º portão, Akuma facilmente poderia lidar com Guy. Seu conhecimento marcial e nível de força estaria muito acima. Porém, no 7º portão, a força de Guy superaria em muito o nível do Akuma base, e ele começaria a ser pressionado. Porém, se Akuma usasse seu modo Oni, Guy realmente poderia se dar muito mal. Um único soco do Akuma Oni destroçaria o Guy no 7º portão, e realmente se ele não se esquivasse ou prestasse atenção nos golpes, poderia ser o fim. Mas, quando Guy ativasse o seu 8º portão, aí a luta acabaria pro Akuma. Sim, Akuma é muito rápido e muito superior em velocidade ao Guy. Porém, um único vacilo e ele ficasse preso nos canhões de ar para ser acertado, já era. Já que o Night Guy, sim, mataria o Akuma. Além desse golpe distorcer o espaço, ignorando resistência física pura, o golpe quase matou o Madara. Madara esse que é mais resistente do que o Akuma Oni. Então a coisa ficaria feia ao ser atingido por esse golpe. Claro que essa batalha não seria fácil, por causa da velocidade do Akuma e também porque Guy realmente não conseguiria ficar muito tempo com o 8º portão ativo, então ele precisaria realmente de um golpe certeiro para finalizar logo. Mas, pelos seus atributos serem superiores, aqui a coisa já mudaria de figura. Chance de vitória do Mighty Guy, 51%. Hachiaki. Agora vamos falar do universo Dragon Ball, que é claro que quando se trata de artes marciais, ele não poderia ficar de fora. Hachiaki é um experimento dos Tisfurudins. Após seu povo ser destruído pelos Saiyajins, um sobrevivente ficou com um ódio extremo. Então ele criou um ser que representava todo o ódio que os Tisfurudins possuíam, e assim ele teria o objetivo de destruir no futuro os Saiyajins. O nível de poder do Hachiaki é gigantesco. Ele foi capaz de derrotar Goku, Vegeta, Trunks e Gohan Super Saiyajin, além do Piccolo juntos. E o próprio Goku afirmou que Hachiaki era mais poderoso do que o próprio Broly, onde ele só foi derrotado após Goku perceber um erro e um intervalo entre seus golpes, aproveitando dessa brecha e destruindo o oponente. Sendo superior ao Broly, Hachiaki tem um nível capaz de destruir várias galáxias, ou possivelmente até o universo inteiro, e sua força está em uma escala planetária ou capaz de destruir até estrelas. Aqui contra o Akuma, na sua forma base, Akuma seria facilmente detonado e ele não teria a menor chance. Agora, já na sua forma Oni, ele poderia manter ali um combate físico, porém se ele fosse atingido por uma rajada de energia, mesmo que casual, ele seria desintegrado. E sobre o Son Goku Satsu, aqui é um debate interessante, já que Hachiaki não é exatamente um ser, ele é uma vontade, o ódio dos Tisfurudins pelos Saiyajins. Então, apesar dele ser mal, é difícil dizer se tal técnica funcionaria, pela natureza do Hachiaki. Mas a verdade é que seria praticamente impossível do Akuma acertar a técnica antes que ele fosse destruído. Claro que pela sua experiência em combate, ele poderia perceber a mesma brecha que o Goku percebeu, e aproveitar ela para usar o golpe. Mas, até ele descobrir isso, provavelmente já teria sido derrotado, pois como eu falei, um golpe mínimo da rajada de energia do Hachiaki já destruiria o Akuma. Então esse confronto, no âmbito físico, poderia ser bem interessante, mas quando ele parasse de se resumir a apenas isso, ele acabaria rapidamente. Chance de vitória do Hachiaki, 85%. Raiden. Agora vamos para o universo de Shumatsu no Valkyrie, e vamos falar daquele que possui os músculos mais fortes da humanidade, Raiden. Ele nasceu com uma força colossal, e seus músculos eram tão poderosos que prejudicavam ele mesmo. Mas ele conseguiu conter essa força. Porém, mesmo assim, ele não era capaz de viver de maneira normal em sociedade, sendo temido e zoado pelos outros ao seu redor por ser uma anomalia. Então ele ganhou fama e se tornou um artista marcial após ajudar sua aldeia com recursos. Raiden então morreu e se tornou uma lenda, mas ele retornou no torneio do Ragnarok para lutar ao lado da humanidade contra os deuses. A força dele está em um nível divino. Ele conseguiu lutar contra o Shiva e quando liberou a força dos seus músculos, os 100 selos, com um único tapa, ele destruiu os braços do Shiva e acabou com todo o som da arena. Aqui alguns podem estar confusos. Raiden é forte, mas por que ele está tão alto na lista? E o motivo disso é bem simples. Os deuses em Shumatsu no Valkyrie possuem um nível ridiculamente alto.
Shiva é capaz de destruir e reconstruir o mundo com um único movimento. E isso não se resume apenas ao planeta, já que se você pegar a fala original em japonês, o mundo é retratado num sentido de universo. Além disso, os deuses são comparados aos Zeus base, já que Poseidon, por exemplo, já foi dito como o Zeus dos mares, sendo que Zeus base foi capaz de presenciar o Big Bang e descrevê-lo apenas com uma emoção, estando muito acima de tal evento. O único atributo um pouco difícil de se analisar do Raiden é sua velocidade, mas levando em consideração a luta do Zeus base contra o Adão, ele está possivelmente muito acima da velocidade da luz. Então aqui contra o Akuma, essa luta não duraria muito tempo. Akuma base e no seu modo Oni não conseguiria fazer frente à força esmagadora do Raiden. Claro que Son Goku Satsu poderia até funcionar, mas também não seria uma garantia de vitória contra um oponente de nível tão acima ao dele. E assim Raiden, utilizando seus músculos gigantescos, poderia esmagar o Akuma, mostrando a ele a verdadeira força do homem mais forte que já existiu. Chance de vitória do Raiden, 95%. Mas, bom galera, o Akuma é realmente um antagonista muito poderoso do universo Street Fighter. E com a sua busca incessante por poder, ele alcançou patamares monstruosos. Mas existem lutadores de artes marciais na ficção que possuem o patamar dos deuses. E eles são Goku, Terry, Liu Kang, Deus do Fogo, Paul, Composite e Jin Mori. Todos esses personagens possuem atributos físicos de escala universal para cima, e alguns deles não seriam afetados nem sequer pelo Son Goku Satsu, já que eles possuem um coração puro ou conseguem lidar com almas, podendo anular a técnica. Chance de vitória desses personagens, 100%. Mas digam aí se vocês concordam com esse vídeo, e digam também outros personagens que vocês acham que venceriam o Akuma, se vocês concordam com a lista e tudo mais. Não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nada novo. Nós temos diversos vídeos como jornadas de batalha, duelos mortais, respondendo inscritos, entre muito mais. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com todo mundo que você conhece. Vamos chegar aos 500 ou até os 1000 inscritos, que eu sei que a gente consegue. Se você quiser conversar comigo, bater um papo dimensional, vai na descrição e me chame lá no Discord ou no Instagram. Então é isso, até a próxima e tchau!